E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. No episódio de hoje do Suricast falaremos sobre alguns protagonistas do Brasil República, do Brasil getulista, que nos ajuda a pensar e a entender o Brasil republicano de 1889 até ali meados dos anos 30, anos 40. Claro, se estendendo até os dias atuais. O que eu quero dizer? Quero dizer que nosso episódio de hoje falará sobre a sociologia brasileira. Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e Caio Prado Júnior. Uou! Autores esses que às vezes até se confundem com os historiadores brasileiros, que também são eles, né? No entanto, faremos uma diferença. Essa diferença será a abordagem. Por isso, se acomode aí e vamos que vamos. Bom, então, já acomodados, vamos ao que nos interessa, que é falar sobre, então, esses autores que mencionei agora antes da introdução. O que é importante grifar aqui, pessoal? Grifar que esses historiadores, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, que estão ali com a data de nascimento ali entre 1900 a 1920, por aí, 22, no caso específico de Darcy Ribeiro, nós temos que levar em consideração que esses autores podem ser considerados como grandes historiadores, né? São inclusive estudados durante a história, em uma das historiografias brasileiras, que estão ali visualizando o Brasil República, criticando, tentando compreender e ao mesmo tempo criticar esse processo do racismo científico, do darwinismo social que ocorre aqui no Brasil, do financiamento da vinda dos imigrantes, né? O problema não são os imigrantes virem, né, mas o modo como esses imigrantes vêm, que são vindo pelo financiamento do próprio governo, enfim, a falta de lugar do negro, o processo de favelização. Dentro desse contexto, esses autores nos ajudam a pensar o lugar da população brasileira e quem é de fato o povo brasileiro. Então, eu vou começar falando do Florestan Fernandes, né, que nasceu em 1920, morreu em 1995. O Florestan Fernandes ele tem uma visão híbrida, sobretudo em relação ao capitalismo, né, a questão racial que existe. Então nós temos aqui, ao mesmo tempo, uma perspectiva durkheimiana, weberiana e marxista, né, nesses termos, porque é possível ver tanto um fato social, um tipo ideal, como também uma questão econômica envolvida no seu pensamento, no seu modo de visualizar as ciências sociais. E dentro desse hibridismo, né, sobre essas perspectivas, ele vê, primeiro ponto, que o Brasil é um país dependente, exclusivamente dependente. O capitalismo brasileiro é um capitalismo dependente. Nós sempre dependemos de um capital estrangeiro, nós nunca conseguimos de fato nos desenvolver. Um desses exemplos é a falta de industrialização do país, a falta de uma boa construção, né, uma construção efetiva, um forte, bem estabelecido no que diz respeito às rodovias, às ferrovias, à indústria automobilística, entre outros aspectos. O Brasil ainda fica muito preso como o grande celeiro do mundo, né, sempre fornecendo matéria-prima, e pecando pela falta da indústria, pecando pela falta de subsídios que são necessariamente importantes para o nosso desenvolvimento. E isso é interessante justamente porque, sendo sempre dependente de um fator externo, se há uma crise global, se há uma crise expressiva no mercado estrangeiro, isso impacta diretamente e frontalmente o Brasil. Então, nesse sentido, o Brasil sempre está preso à economia de um determinado país, como foi com Portugal, como foi com a Inglaterra, como foi com os Estados Unidos e hoje, por exemplo, com a China, entre outros aspectos. Uma outra questão muito importante para o Florestan Fernandes, que ainda preenche esse hibridismo, é a questão racial. Ele sempre tentou mostrar que o negro, né, ele não tem seu lugar na sociedade.
O negro, ele fica excluso de boa parte desses processos que ali ocorrem no processo ali da república, da participação político-social. O negro, ele é excluso, ele é completamente eliminado, né? Ele é uma espécie de vírus que deve ser combatido sanitariamente. E é interessante pensar que esse movimento de se pensar o negro como um vírus a ser combatido, como algo que deve ser removido, é o que ele chama de engendramento de mentalidade. Existe um engendramento, existe o quê? Existe uma formação cultural, existe um modo cultural de se ver o negro, existe um modo de se colocar, de se posicionar, de criticar esse negro na sociedade brasileira. E isso é evidente, né? É evidente. Eu acho que para quem está ouvindo esse podcast, estamos em 2021, consegue visualizar a partir dos inúmeros casos de racismo, os inúmeros casos de preconceitos étnicos, né? Que vem ocorrendo cada vez mais expressivamente. Por quê? Porque isso é um tipo de mentalidade que foi construído a partir de uma questão econômica, foi construída a partir do lugar do negro socialmente. Ele não teve acesso a essa economia, ele não teve acesso à educação, ele não teve acesso ao desenvolvimento do seu próprio capital, da sua própria propriedade privada. Então, ou seja, ele é o sujeito que trabalha, não é o sujeito que terá algo. Então, é uma forma, né, uma espécie de, literalmente, um engendramento, uma forma de estabelecer o modo de se pensar dessa população, e nesse contexto, isso forma uma cultura da exclusão da figura do negro na sociedade brasileira. Lembrando que o Florestan Fernandes fala isso ali, é um resumo, né, da sua obra como um todo, ele vai falar isso boa parte das suas obras, e é interessante grifar que de 1920, quando ele nasce, pensando ali em 1940 suas produções, trazendo isso para os dias atuais, ainda é possível notar, sobretudo, a existência desse tipo de engendramento, desse tipo de cultura da exclusão. Muito interessante. Um outro protagonista, e um protagonista importante aqui para a gente, é o Gilberto Freire, que nasceu em 1900 a 1987. Gilberto Freire tem uma perspectiva mais ensaística. O que isso significa? Ele não está preocupado exclusivamente com uma escrita acadêmica, robusta, uma escrita conceitual, formada a partir de um rigorismo, né? Ou seja, com um rigor acadêmico. Ele tem uma perspectiva mais ensaística, uma escrita mais livre. E a sua obra, né, A Casa Grande Senzala, muito conhecida, até hoje muito estudada, ela mostra a formação do povo brasileiro, como que o povo brasileiro se formou a partir da perspectiva da mestiçagem. E ele, inclusive, contrariando alguns outros estudiosos, como Francisco Viana, como o Raimundo Nina Rodrigues, que defendiam o embranquecimento social, que defendiam o racismo científico, ou seja, de perceber cientificamente que o negro é inferior na sociedade, que o indígena é inferior, né? Que somente o branco europeu, diga, olha, o recorte que estou fazendo, o branco europeu é superior, por isso que é necessário trazer a mão de obra imigrante para que ele traga evolução, para que ele traga tecnologia para o nosso solo. E o Gilberto Freire, contrariando essa corrente, né, histórico-sociológica ali, ele defende que a mestiçagem tem um caráter positivo, porque há uma mistura, nessa construção identitária do Brasil, há uma mistura de cultura, ou seja, o sincretismo religioso, o sincretismo também relacionado à gastronomia, aos hábitos, ao vocabulário, à linguística, em todos os aspectos. Ele vê isso como algo muito bom, algo muito vantajoso, porque é exatamente a mestiçagem que pode ser considerada como a identidade do povo brasileiro. E ele também vai grifar, ainda na Casa Grande Senzala, né, que o Brasil perpassa por uma estrutura social, daí o nome Casa Grande, né, que é na verdade, uma estrutura, uma engrenagem patriarcal, uma engrenagem tal que é um processo de dominação. E essa dominação é uma dominação masculina, ou seja, quem domina são os homens
os homens necessariamente brancos, né? E são eles que, dentro desse sistema aí patriarcal, que fazem com que toda a senzala, ou seja, os demais, né, o povo de modo geral, as demais estruturas sociais, funcionem de acordo com o interesse privado deles. E esse é o ponto, ou seja, a casa grande, né, essa estrutura patriarcal de dominação, faz com que quem é dominado haja, funcione, execute certas ações à necessidade dessa grande estrutura social que é a casa grande. E é interessante pensar que o Gilberto Freire, aluno de Franz Boas, né, que é um grande estudioso da questão da raça, que hoje nós chamamos de etnia, né? Raça é um conceito não mais utilizado, que estudou tanto as questões de etnia, de cultura, etc. Ele teve essa oportunidade de pensar esses problemas e deixar nítida, né, essa questão de que a mestiçagem é positiva e que ela torna-se, então, uma das identidades do povo brasileiro, né? Outro protagonista muito importante, nascido ali em 1922, né, beirando a Semana da Arte Moderna e morrendo em 97, foi Darcy Ribeiro, autor esse muito importante e muito crítico à sociologia de Gilberto Freire. O primeiro ponto é que Darcy Ribeiro apresenta que essa mestiçagem, do qual o Gilberto Freire diz ter um caráter positivo, ele menciona que essa mestiçagem ela não ocorreu com tanta tranquilidade, com tanta amigabilidade como foi colocada pelo Gilberto Freire. Na verdade, não. Essa mestiçagem se deu de uma maneira muito violenta, né? Porque quando você tem essa mestiçagem forçada, né? Essa mistura racial forçada, justamente para embranquecer a população, você está quebrando identidades, você está quebrando culturas, hábitos, valores, né? Religiosidades. Então, seja, tudo isso perpassa por uma dimensão muito violenta. E ele vai dizer que se a mestiçagem ela é levada até as últimas consequências, como essa identidade do povo brasileiro, o Brasil é uma grande violência. Toda essa estrutura brasileira relacionada à mestiçagem, a esse interacionismo, essa mistura étnico-racial, faz do Brasil uma grande violência. E é interessante também grifar que o Darcy Ribeiro, ele ainda até pensa assim, olha, o povo brasileiro, né, de fato, essa mistura étnica, essa mistura de esse colorismo, né, da cor da pele, no sentido mais forte do termo, né, essa expressividade de pessoas não brancas em seus colorismos é muito interessante, porque o Brasil ele tem não só uma mistura étnica entre negros, indígenas e brancos portugueses, mas de todos os lugares do mundo. O Brasil você consegue ter referências asiáticas, indianas, você consegue ter referências dos países nórdicos, dos nativistas, né, que nós chamamos de indígenas, africanos, entre outras etnias mais. E essa é uma noção ideal de povo. Nós temos uma noção ideal. O que é essa noção ideal? Olha, é o lugar perfeito, teoricamente, onde você tem uma pluralidade étnica significativa. Isso é muito interessante. No entanto, esse pluralismo étnico-racial, além de ser muito violento, do modo como a mestiçagem se deu no nosso país, ele cria um conceito muito específico do conflito interétnico. O que é o conflito interétnico? Esse conflito interétnico é um modo que nós chamamos de racismo, mas é um racismo especificamente brasileiro, que ele só faz sentido no Brasil, porque o racismo brasileiro ele não é uma xenofobia, porque não há um interesse grande aqui no Brasil de se buscar as origens, não há um interesse significativo em buscar a ancestralidade, porque isso foi quebrado de maneira violenta. Então o que importa é a cor da pele, o que importa é o tom de pele que você tem. Então você é um pardo que se vê como branco, um moreno que se vê como branco, você é uma pessoa negra que se vê como moreno, então, ou seja, não há uma identidade. E tudo isso, essa forma, essa tentativa de embranquecimento, né, desse auto-embranquecimento, se dá a partir da aceitação. Para ser aceito eu tenho que ser visto assim, eu tenho que ser visto assado. E dentro desses contornos, o que nós temos?
nós temos essa especificidade de racismo que ocorre nitidamente, pessoal, todos os dias, né, nas ruas que nós vemos. Então são pessoas negras que têm medo de mostrar o seu cabelo afro, com medo de não serem aceitos socialmente e por aí vai, né? Um outro autor, né, eu já trazendo para o final do nosso episódio de hoje do Suricast, vou falar um pouco do Caio Prado Júnior, que nasceu em 1907, morreu em 1990, também um autor muito importante. Autor esse que tem um cunho mais marxista, filho de cafeicultores, que estudou muitas coisas, dentre elas, né, a sociologia, a história, a filosofia. Não necessariamente foi um acadêmico, mas assim, de fazer a faculdade né, mas teve um interesse particular sobre essas temáticas. Desenvolve toda a sua proposta de pensamento sobre a perspectiva marxista. Tá? Ele também trabalha como um editor na editora Brasiliense, que inclusive existe até hoje, até os dias atuais. Ele formado em letras, né? Também um grande analista de uma perspectiva econômica, ele analisa a sociedade sobre o viés econômico, ele percebe como que o processo colonial estrutura, endossa, né? e torna brutalesca a nossa estrutura política social contemporânea. Ele também apresenta para a gente, né, os sentidos que essa colonização tem, dentre elas, né, o modo como o Brasil funciona e como ele é visto para os europeus, apenas como um grande celeiro, apenas como um grande lugar de festa, de alegria, etc. A gente vê isso pelo próprio YouTube, pelos filmes, né? Um exemplo, fazendo um parêntese, aquele filme Velozes e Furiosos, né, que foi filmado aqui no Rio de Janeiro, mostra que o Brasil se resume a funk, que o Brasil se resume a carros, que o Brasil se resume à malandragem das favelas, de driblar a ordem policial, e nós sabemos que esse não é o Brasil, mas é o Brasil visto de fora. Que o Brasil, ele tem coisas sérias, tem estudiosos sérios, tem pessoas sérias que moram nas favelas, pessoas que são trabalhadoras, são pessoas sinceras, né, e que estão ali todos os dias, né, como diz a música da Alessi Brandão, né, em todos os lugares há um Zé do Caroço. O que é o Zé do Caroço? É aquele que quer fazer um discurso profundo, que quer ver o bem da favela, da sua comunidade, etc. Então, ele começa a perceber isso, né? O Caio Prado Júnior vê que tudo isso gira a partir de uma perspectiva econômica. Se eu não dou acesso econômico a uma pessoa, essa pessoa vai ficar o quê? Literalmente à margem. Um outro ponto importante é essa inaptibilidade dos brancos nos trópicos, né? Eles não são considerados aptos a viver nos trópicos. Então, seja, aí também tem uma questão do determinismo geográfico, né? Que fala que aqui na América do Sul, na América Latina, não se consegue desenvolver ciência, não se consegue desenvolver tecnologia, porque é um país quente. No frio, os países frios, você consegue estudar, você consegue ficar mais aconchegante, os seus estudos, a ciência, a tecnologia, ela desenvolve. E justamente por ter esse desconforto do calor, nós não conseguimos produzir. E isso é uma grande babaquice, né? Me desculpe o termo, mas é uma grande babaquice. Por quê? Porque nós temos grandes estudiosos, nós temos grandes cientistas, tivemos aqui astronautas que inclusive já foram para a NASA, que viajaram para a Lua, para Marte, enfim. Então, seja, nesse contexto, para Marte ainda não, né? Diga-se de passagem. Mas o que é interessante grifar aqui? Deixar claro que não há essa perspectiva de um determinismo geográfico, não faz sentido, mas sim um determinismo econômico. É possível determinar quem tem acesso ou quem não tem acesso a algo. Esse é um ponto muito importante. E da mesma forma, nós temos aí também uma questão da colonização, né, que diz respeito à exploração e o povoamento. Há um interesse maior na exploração do que no povoamento. A elite brasileira, que detém boa parte desses meios de produção, que é a grande elite agropecuária, ela tem um interesse na exploração, no desenvolvimento econômico, não do país, mas dela, né, em particular, dos interesses particulares atrelados a ela. E esses valores atrelados a ela diretamente estão interligados a quê, necessariamente? Estão interligados diretamente ao povoamento.
Por que o povoamento? A elite constrói, a elite concebe, a elite gera dinheiro e ainda mais dinheiro para o seu próprio bolso. Mas para isso, para ela explorar, ela precisa de uma mão de obra que esteja povoando esse ambiente. Daí os trabalhadores, daí a falta de inclusão dessas pessoas na economia, na educação, etc. E agora, então, o último autor, para fecharmos de fato o nosso episódio de hoje do Suricast, é o Sérgio Buarque de Holanda, que escreve um livro chamado Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, sim, o pai de Chico Buarque, que nasce em 1902 e morre em 1982, que traz para o Brasil a sociologia de Max Weber de maneira acadêmica. Ele o Sérgio Buarque de Holanda, que se torna professor acadêmico, que vai para fora do Brasil, se torna um grande estudioso sobre o assunto, traz algumas reflexões, pessoal, muito importantes sobre o Brasil. Primeiro ponto, ele vai fazer uma reflexão sobre a colonização e as consequências da colonização. Ele vai mostrar que a colonização feita no Brasil, ela se deu de maneira muito exploração, né? Ela foi uma grande exploração, não teve esse intuito primário de povoamento. O segundo ponto, e as consequências disso são drásticas, porque é o exemplo que eu falei da elite, né? A elite está pensando apenas em explorar, acumular e vazar, ir embora. Outro ponto importante é a questão da fragilidade da nobreza ibérica. O que é isso, né? O que eu quero dizer com isso? Ele vai fazer uma espécie de comparação. A nobreza inglesa, ela tinha uma espécie de cultura nobre, ou seja, hábitos que são necessariamente nobres, né? Você tem ali um conjunto de rituais dessa nobreza, você tem um conjunto de protocolos, etc. Da mesma forma com a elite, essa nobreza francesa, mas quando se fala da nobreza ibérica, ou seja, Espanha e Portugal, você não tem isso. Tudo é marcado pela violência, tudo é marcado pelo jeitinho, né, que daí vamos chamar de jeitinho brasileiro, ou sobre uma cultura de privilégios, né, da carteirada, você é filho de quem, qual que é o seu sobrenome, quem é você, etc. E ele vai falar que essas são consequências da colonização no Brasil. Então, da onde veio o jeitinho brasileiro? Dessa falta de cultura nobre, né, dessa fragilidade da nobreza ibérica. Um outro ponto importante também que o Sérgio Buarque de Holanda vai apontar é a questão do sistema educacional. O que é isso? Os jesuítas, quando chegam aqui no Brasil, há um interesse latente, né? Sobre o quê? Sobre a disciplina, sobre a obediência, sobre a concepção de um trabalhador, o alimento, ou seja, o fomentar de uma cultura da cana, né? Então, seja, o que eu quero dizer com isso? O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai apontar alguns tipos ideais, a lá Max Weber, ok? Lembra lá dos tipos ideais, ações sociais, etc. Ele vai compor alguns tipos ideais que nos ajudam a entender quem é esse brasileiro, quem é essa brasileira. Então ele vai falar, olha, tudo começa na educação. Como que esse brasileiro foi educado? Primeira coisa, ele foi educado com disciplina e obediência. Não é que é ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa centrada, não. A disciplina que o Sérgio Buarque de Holanda aponta é literalmente a obediência. É um sujeito doutrinado, é um sujeito ali adestrado, né? Um termo forte esse, né? Falando de propósito, para você entender o que eu quero dizer. Esse sujeito, ele disciplinado, ele não se rebela. Ele não vai querer criar uma revolução, ele não vai para a rua rebelar. Não, ele é disciplinado, ele é obediente. Então, seja, o pacote de arroz custa R$30, mas ele vai ser submisso, ele vai aceitar essa situação. E um outro ponto é por quê? Porque eu não estou criando um cidadão aventureiro, o que vai pagar para ver, né? Ele não quer pagar para ver. Ele é um trabalhador. O trabalhador não tem tempo para pagar para ver. Ele não vai querer abrir uma empresa, se tornar um empreendedor, tentar construir uma indústria. Não, ele vai ser um funcionário. Ele vai estar sempre sendo submisso a algo,
submisso a alguém. Esse é o primeiro ponto, né? Uma outra coisa é a cultura da cana. Que cultura da cana? Como assim, Elton? Cultura da cana? A cultura da cana, ela diz respeito a quem? Aos grandes proprietários. Eles podem ter grandes terras, né, os latifundiários, para a produção de cana. Essa cana não fica aqui no Brasil. Essa cana vai para onde? Para o exterior. Então, ou seja, o que interessa para esse senhor do engenho? Interessa é o mercado externo, o mercado estrangeiro. Mas a mão de obra que eu preciso, se ela não é escrava, eu preciso de uma mão de obra que seja o quê? Que eu pague pouco. Daí a ideia do salário mínimo. Eu pago mínimo para ter o maior lucro. Eu pago pouco para ganhar muito. Então, seja, uma vez que esse indivíduo é doutrinado, né, ele é disciplinado, ele é um trabalhador, não é um aventureiro, eu alimento, né, eu dou mais subsídios para uma cultura da cana, para uma cultura que pode ser estruturada exclusivamente para quem? Para os grandes proprietários, para o mercado estrangeiro. Quem vai ganhar com isso são os grandes proprietários que pagam muito pouco para os seus funcionários, para os seus trabalhadores. E aí nós voltamos naquele ponto inicial, né? Qual o ponto inicial? De se pensar o povoamento e a exploração. Eu exploro, mas eu preciso de alguém que esteja povoando esse lugar. Essas pessoas que estão povoando, eu vou pagar o mínimo possível, porque elas já estão tendo o privilégio de estarem povoando. Então, olha, fica aí, não tem problema, desde que você faça com que a minha máquina de dinheiro continue funcionando. Um outro ponto, e um ponto central e muito importante nessa sociologia do Sérgio Buarque de Holanda, é a questão do homem cordial, pessoal. O que é a palavra cordial? A palavra cordial, se a gente for pegar etimologicamente, significa coração. Ou seja, há aqui uma ambiguidade, né? Qual a ambiguidade? A ambiguidade entre razão e emoção. Nós, brasileiros, somos pessoas impulsivas, que agimos em função da emoção. Então, você ficou nervoso, você quer agredir, você ficou nervoso, se você quer gritar, você ficou nervoso, você começa a chorar, porque você não consegue agir friamente e racionalmente. Então, ele vai dizer, esse é um dos motivos do povo brasileiro ser sempre um povo acalorado, um povo que age por impulso, porque nós somos todos cordiais, somos todos voltados para esse sentimento de cordialidade. Um outro ponto muito importante é que ele vai falar, e o último para a gente encerrar, é a ideia do funcionário patrimonial. Quem que é esse funcionário patrimonial? O funcionário patrimonial é aquele que está na gestão pública, que atua na gestão pública, que está lá no Congresso, que é um funcionário público, que é um representante político, etc. Mas ele não está preocupado exclusivamente com o povo, que é o que deveria estar fazendo. Ele está preocupado consigo mesmo e com a sua patota, né? Ou seja, com o seu grupo de pessoas que estão ali defendendo ele necessariamente. Ou seja, trata-se, na verdade, de uma manutenção do poder. E diga-se de passagem, gente, olha que curioso isso, né? Um dos grandes presidentes do Brasil, que foi o Salles, que era um grande liberal, que tentou fazer tudo certinho, mantendo os princípios liberais no Brasil, sofreu um golpe de Estado justamente porque ele não queria pegar um empréstimo com a Inglaterra para comprar o café dos grandes proprietários de café na época que estavam sofrendo sobre a crise da Primeira Guerra Mundial, onde ninguém estava comprando café ali nos meados da Primeira Guerra Mundial. E aí ele sofreu um golpe, entra-se um outro presidente que se submete a isso. Não, beleza, vocês querem o quê? Vocês querem que eu compre o café de vocês? Não, vou lá na Inglaterra, vou pegar o empréstimo e eu vou comprar o café de vocês. Então, ou seja, o interesse, né, a política, o serviço público deveria ser para o público, mas na verdade trata-se de interesses privados, particulares. Ao mesmo tempo que o discurso é liberal, ele é quebrado simplesmente pelo interesse privado. A mistura entre capital público e capital privado quebra a lógica do liberalismo, e aí nós não temos mais nem um liberalismo, nem uma política de esquerda. O que nós temos, na verdade, é um funcionário patrimonial que está defendendo patrimônios, e patrimônios esses privados. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que tenha sido claro o suficiente. Peço a vocês que me sigam nas redes sociais. Vão lá, @EltonRomualdo. Estou à disposição. Me mande no direct. E caso você queira um episódio específico, manda lá no direct que eu irei gravar para você. Com isso, meu muito obrigado. Eu agradeço vocês pela audiência.
por ter aguentado esses quase 30 minutos de episódios do Suricast. Então é isso, estamos firmes e fortes, até o próximo episódio, valeu!